Olá, amigos da Ferrovia e Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Venkowski, estou mais uma vez aqui com vocês para falar sobre a história das ferrovias brasileiras e também para procurar responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Nós estamos começando agora o episódio 41 e o assunto que eu vou estar tratando com vocês aqui é sobre ferrovia e desenvolvimento. Então a gente sabe que existe aí uma relação, uma discussão muito grande, né, se ferrovia promove desenvolvimento, que tipo de desenvolvimento é esse. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? E na prática o que a gente tem verificado é que essa relação entre ferrovia e o desenvolvimento ele está amplamente disseminado aí no meio acadêmico, no meio jornalístico, nas conversas com todos os profissionais aí. Então existe muito essa discussão sobre a relação entre ferrovia e desenvolvimento. E também uma outra questão que a gente verifica, né, que essa relação ela é muito utilizada para justificar os investimentos em ferrovias. Então, quando a gente fala assim, vamos investir mais em ferrovias, sempre vem essa ideia de que nós vamos investir para poder desenvolver o país. Então, sempre existe essa relação aí. E é claro que é uma discussão aí que eu gosto muito de fazer, que eu acho que é importante, né? Principalmente porque na prática, né, a gente não vê muito essa realidade, né? Então, o que a gente trata quando a gente pesquisa um pouco mais sobre desenvolvimento, sobre a construção de infraestruturas, né, de transportes, né, como as ferrovias, o que a gente verifica, né, que essa questão de relacionar algum benefício com o investimento das ferrovias é uma coisa muito antiga, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, histórias lá do século XIX, no início do século XIX, quando na França um político lá resolveu aí organizar o território francês no momento em que as ferrovias estavam começando. Então ele desenvolveu lá toda uma ideia de que era importante construir sistemas de transportes e ele acabou associando, né, o território francês como um organismo vivo, e daí ele começou a dizer que as redes de transporte seriam as artérias, né? Então começou essa discussão aí muito forte, né, sobre essa relação e essa importância de se construir infraestruturas de transportes, né? E o Conde São Simão foi um dos responsáveis aí para criar essa ideia de causa e efeito, né? Eu construo uma infraestrutura e isso vai trazer benefícios para toda a sociedade, né? Então, a ideia dele é que essas infraestruturas de transporte iriam irrigar todo o território francês e de uma certa forma, beneficiar toda a sociedade de uma forma bem ampla, né? Mas qual que é o problema dessa ideia do Conde de Saint-Simon? Qual que é o grande problema disso, né? Porque o organismo humano, todas as funções do organismo, eles acontecem de forma automática, de forma autônoma. Então, quando a gente faz algum exercício físico, o coração automaticamente começa a bombear mais sangue e leva esse sangue para os músculos, por exemplo, né? E, por outro lado, quando nós vamos dormir, né, o coração desacelera, toda a função do organismo se modifica aí para atender a necessidade do sono. Então, a gente verifica que essa ideia de relacionar, né, uma infraestrutura de transporte com as artérias e o território com o organismo, ele não é muito interessante, não é uma realidade que dá para a gente utilizar no nosso dia a dia quando nós trabalhamos com planejamento de transporte. E isso aí tem um motivo muito claro, né? Por quê? Porque enquanto o organismo vivo ele realiza essas mudanças aí dos fluxos sanguíneos de forma automática, no território, na nossa vida, né, de um país, de um continente, de uma cidade, a definição de que infraestrutura eu vou construir e de que fluxo que vai acontecer nessa infraestrutura é uma decisão política. E não necessariamente isso vai acabar beneficiando a todos. Então, desde o século XIX existe essa ideia de relacionar, né, uma infraestrutura com as artérias e
e o território com um organismo humano, mas isso na prática não se efetiva, né? Não dá para a gente utilizar isso aí no nosso dia a dia quando nós trabalhamos com o planejamento de transportes. Então, a realidade, o que a gente verifica, né, sempre quando a gente fala de teorias, né, a gente tem que ver se ela realmente tem alguma coisa a ver com a realidade. Então, por exemplo, né, na construção da Ferrovia Norte-Sul em Tocantins, que eu estive lá em 2009, 2010, era muito frequente ali eles distribuírem placas, né, ao longo lá das rodovias, dizendo, né, o desenvolvimento chega de trem ao Tocantins. Então isso era uma questão que mostra que até hoje nós usamos essa ideia do Conde de São Simão, mas na prática não é bem isso, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que isso não é uma realidade aí, né, no caso do Brasil principalmente, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês algumas placas que foram utilizadas ao longo das rodovias de Tocantins, que estavam mostrando ali naquela época que a Ferrovia Norte-Sul estava em construção. Então, a Valec, né, na época, o governo federal, eles começaram a divulgar aí uma série de placas para mostrar, olha, estamos construindo ferrovias, isso vai ser muito bom para o desenvolvimento do Tocantins, né? Então, o que a realidade mostra? Por exemplo, eu vou citar o caso da Estrada de Ferro Carajás, né? Então, o que a gente verifica quando a gente visita lá essa ferrovia, quando a gente conhece um pouco do Maranhão e do Pará, o que a gente verifica, né? Que essa ferrovia, que é uma das mais importantes do mundo, em termos de transporte de carga, de eficiência, né? Ele atravessa ali esses dois estados que são os que têm os piores índices de desenvolvimento humano, IDH, por exemplo, do Brasil. Então, quando a gente associa ferrovia com desenvolvimento, nesse caso aqui, não existe isso. A realidade é muito diferente, né? Porque os dois estados são dos piores aí com relação ao índice de desenvolvimento humano, né? Também, eu estou trazendo algumas fotos aqui para vocês, porque sempre existe aquela ideia, né, de que uma ferrovia vai dinamizar uma cidade, nas estações ferroviárias ela vai acabar concentrando uma série de comércios, né? Existe essa ideia do passado, mas nesse caso da Estrada Ferro Carajás, eu estou mostrando umas fotos aqui para vocês, né, uma estação de Santinês, vocês estão vendo ali que é uma plataforma de concreto no meio do nada, né? Também aqui uma parada em outro local da Estrada de Ferro Carajás, né? Nós temos aqui Alto Alegre do Pindaré, né? Então nesse caso aqui, como os vagões eles andavam com as janelas abertas, então existia todo um comércio ali em todos os lugares que o trem parava, né? Aqui a estação da Ceilândia. Então vocês estão vendo aí que através dessas fotos, né, não é exatamente como a gente pode imaginar, né? E outra realidade também importante, né, eu citei um caso do Pará e do Maranhão, que tem os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil e que tem uma ferrovia que é uma das melhores do mundo, né? E daí tem o lado oposto, o lado contrário, né? Nós temos aqui, por exemplo, né, São Paulo, que a gente pode dizer que tem um dos melhores índices de desenvolvimento do Brasil, né? E ele não é um grande usuário de ferrovias. Com algumas exceções de transporte de açúcar, por exemplo, das usinas de São Paulo, grande parte da carga que passa pelo estado de São Paulo vem de outros lugares, por exemplo, do Mato Grosso, né? Então aqui vocês estão vendo algumas fotos aí do transporte de grãos, por exemplo, no caso aqui na estação de São José do Rio Preto, né? Aqui também transporte de combustíveis em São José do Rio Preto. São vagões que têm como origem Mato Grosso e vai em direção ao Porto de Santos, né? Aqui também transporte de contêineres, que tem origem lá na região centro-oeste, né? Então eu estou mostrando para vocês que também existe outro lado. Nós temos aí o estado de São Paulo, que é um estado que eu considero muito bem organizado em uma série de questões aí, né? Mas ele não é um grande usuário de ferrovias, né? Então é difícil, né? Uma das conclusões que eu queria passar para vocês sobre essa relação entre desenvolvimento e construção de ferrovias, aqui não existe essa relação direta, né? Quando a gente vai na prática, a gente vê que as coisas são um pouco diferentes. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente começa a falar, ou começa a escrever, ou começa
a pesquisar aí sobre as ferrovias brasileiras, né, que não existe exatamente essa relação direta entre construção de ferrovias e desenvolvimento. Tá? Bom, vocês sabem muito bem que eu gosto de trazer alguns livros para vocês estudarem, para vocês acabarem criando a própria biblioteca, para que vocês também desenvolvam aí todo o conhecimento sobre as ferrovias brasileiras. Então eu vou trazer 2 livros aqui para vocês, né? O primeiro deles, já que nós estamos falando de desenvolvimento, então é importante vocês estudarem um pouco como é que esse assunto foi tratado aqui na segunda metade do século XX, principalmente, né? Então, eu acho que é um livro muito interessante do Celso Furtado, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Então, o Celso Furtado foi uma das pessoas aí que desenvolveu muitos trabalhos sobre esse assunto. Então, é importante vocês terem acesso a essas publicações para saber um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento, né, para ver se tem algum sentido realmente relacionar desenvolvimento com a construção de ferrovias. E também um outro livro aqui que eu considero importante, pelo menos na minha trajetória aí, que é Território e Desenvolvimento, do Carlos Brandão. É um professor que eu tive aula com ele na Unicamp, no Departamento de Economia, então é também um professor aí que desenvolveu uma série de trabalhos, inclusive projetos aí com o governo federal sobre desenvolvimento e território, né? Então esse livro em específico aqui, é claro que são vários assuntos, mas algumas coisas que eu acho que são importantes aqui, ele discute um pouco essa questão do desenvolvimento, do local querendo atrair investimentos para se desenvolver, talvez a falta de uma política nacional de desenvolvimento, né? Então ele faz uma discussão interessante aqui, vale a pena vocês também terem acesso. Muito bem. Eu também sempre gosto de passar algumas atividades para vocês, e a atividade que eu vou passar nesse episódio, né, eu quero que vocês entrem no Google e pesquisem como que a imprensa, como que a academia, as universidades, os trabalhos acadêmicos tratam essa relação entre desenvolvimento e construção de ferrovia, né, ou construção de ferrovia e desenvolvimento. Então procurem pesquisar, verifiquem como que esse assunto é tratado, tá bom? Muito bem, então já chegando aqui ao final do 41º episódio, fique agora com um vídeo especial que eu reservei para vocês.